E aí, gente, nós estamos aqui mais uma vez. Vamos contar a nossa história. Vocês já conhecem a nossa história, não? A gente vai contar uma parte da nossa história. Vocês já conhecem a minha versão. E eu trouxe o meu marido para trazer a versão dele em relação a tudo que nós vamos comentar aqui. Ser presente. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sou o dono desse coraçãozinho aqui. Sou o Gabriel. E a gente vai contar um pouquinho de alguns detalhes que aconteceu durante o momento de conhecer, o momento de namoro, para depois a gente deixar para uma segunda parte, o momento do noivado, a vinda para Santa Catarina e o momento do casamento. Nós vamos pincelar algumas coisas aqui para vocês ficarem tudo por dentro. Vocês já conhecem a minha versão, alguns detalhes, então eu vou deixar ele falar a versão dele, mas antes nós vamos ter a nossa vinheta. Gente, então eu vou deixar ele falar a versão dele e depois eu vou comentando, por vocês já sabem, algumas coisas assim que eu posso ir incrementando e contando a minha versão. Então, a minha história começa em Gênesis capítulo 1. Não, assim, eu conheci ela foi em 2023 que eu falei, né? 23. Foi em 23. Foi em março de 2023 que eu vi ela. Que antes eu não conhecia ela, né? Ela já era auxiliar, eu também era auxiliar. Na época lá eu era mais envolvido na parte da música. E aí a gente se conheceu, foi num culto do missionário, que teve lá uma reunião especial, que ele teve em Porto Alegre. Aí eu tava tocando baixo. E aí ela surgiu lá com o saltinho alto dela, toque, andando assim com os envelopes. E aí me chamou a atenção. E eu, rapaz, quem é que é essa menina que eu nunca vi, auxiliar, eu nunca vi na vida. Aí a gente tocou naquele evento, aí eu fui procurar saber quem que ela era. E eu conhecia quem era amiga dela, né? E detalhe, da mesma forma que ele me viu, eu também vi ele no mesmo evento. Eu olhei pra ele quem é esse rapaz? Quem é aquele moreno? Ele, da mesma forma que ele me viu, eu também vi ele. Mas aí o que aconteceu? Eu só fui saber quem que ela era. Aí eu pesquisei lá no Instagram. O Instagram é... Você tem que saber usar o Instagram. Brincadeira. Mas... Aí eu fui procurar o Instagram dela na internet. Óbvio. Aí eu achei e vi que ela me seguia, mas eu não seguia ela. Por que eu segui ele? Porque ele era líder de uma regional lá. Só que eu segui ele pelo fato de ser líder. Então eu tinha recém assumido a liderança, então eu tinha que seguir o máximo de líder possível para ter uma base, enfim. E eu segui, mas não tive interesse nenhum. Até porque eu tinha saído de um relacionamento e ele tava em outro. Então eu só segui por realmente conteúdo de líder mesmo. E assim que nem ela, como ela tocou, vale a pena a gente bater nessa tecla para você até entender essa parte, né? Tanto eu quanto ela, nós tivemos uma frustração na nossa vida sentimental, né? Por exemplo, eu comecei na Igreja da Graça desde os meus 6 anos. Só que eu me converti com 14 anos. 14 anos que eu me converti de verdade, aceitei Jesus, aí fui pra igreja, fiquei servindo na igreja como obreiro e toda essa parte do servir na igreja. Eu não tinha namorado na igreja. E aí passou esse tempo. A gente se conheceu em 2023. Eu tive meu primeiro relacionamento, eu tinha 19 anos. E aí que vale a pena a gente até tocar nesse ponto sobre frustração, né? Que a gente fez numa das tentativas aqui do vídeo, eu tinha comentado sobre isso. Na questão de que você tem que ter um coração sensível à palavra de Deus. Por quê? Porque se você quiser achar uma palavra, você vai achar a palavra. A gente corre um grande risco, principalmente nessa parte de vida sentimental, em dar muito ouvido às paixões do nosso coração, né? Aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente olha para essa parte, para o que o nosso coração está gritando, a gente corre um grande risco de negligenciar o que a palavra está dizendo. E aí a gente vai começar a andar por caminhos onde a Bíblia diz que o enganoso é o coração do homem. E foi, infelizmente, essa parte que eu não me agrado dessa parte, não gostaria que tivesse sido dessa forma, que a gente acaba tendo essa frustração na vida sentimental, e que acaba batendo muita gente.
né? Assim como na época também acabou ferindo o meu coração. Ela também, acredito que vocês já saibam a história dela dessa parte, ou não sei. Não viria nada. Mas aí passou um tempo, passou aquele processo, tava na igreja já. Já tava bem, já tava curado, só que tava servindo. Aí foi na época que, logo depois, assim, alguns anos depois, eu acabei conhecendo ela. Em relação a isso, por exemplo, ele também teve um relacionamento, eu também tive um relacionamento. Durou apenas 9 meses, mas, como ele falou, a gente acha a palavra em tudo que, se a gente quiser, a gente acha pra qualquer coisa. E aí eu entrei num relacionamento, mas era um relacionamento sem pé nem cabeça, vamos dizer assim, não havia frutos, entende? Daí foi aquela frustração, porque pra mim Deus falou uma coisa, de que eu ia namorar o meu primeiro namorado e casar com o meu primeiro namorado. Deus me deu muitas promessas, Deus me deu muitas palavras, dizendo que não ia me entregar a qualquer um. Então, no momento que eu me vi numa frustração, entre aspas, de ter sido entregue a qualquer um, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, então Deus mente. Deus me entregou a qualquer um. Eu não casei com meu primeiro namorado. As promessas que Deus falou não vão se cumprir. Foi a primeira coisa que passou. Então eu juro pra você, eu fiquei de uma certa forma brigada com Deus nessa área, porque eu não confiava mais. Tipo, eu não sei o que eu posso confiar, porque... Aí foi onde Deus falou comigo que eu havia entendido de uma forma errada, porque onde Deus me deu a frase que 99 não é 100, ou seja, tu viu os sinais, falei com você... O quê? É quase 100. Tu viu os sinais, falei com você, mas você não quis ouvir, porque 99 não é 100. Aí foi onde Deus começou a renovar novamente as promessas, as palavras, e aí onde eu percebi, geralmente quem tá de fora percebe, quem tá dentro não percebe, que todas as palavras não batiam, não tinham nem pé nem cabeça com elas. Então, quando eu terminei, diferente dele, que ele teve aquele tempo de se cuidar, eu não tive. Com todo respeito. O coraçãozinho da Frozen aqui era... Mas é que, tipo assim, duro ó, naquela. eu pensava assim, eu tenho que me cuidar nesse momento, eu vou viver minha vida. Entendeu? Cada um viveu de uma forma diferente a questão do término. Então eu fui tipo assim, ai, que alegria, meu Deus, obrigada pela liberdade. E vale a pena tocar nesse ponto, principalmente você que está assistindo esse vídeo, de que por mais que você teve uma frustração no seu passado, seja antes da igreja, ou seja até mesmo na igreja, você tem que entender que isso não vai definir o seu futuro. Claro que você precisa ser alguém temente à palavra, temer a Deus. Assim como eu cometi esse erro, essa falha, uma decisão, e a gente tem que ser responsáveis pelas nossas decisões, a gente precisa entender que toda árvore ela vai se conhecer pelos frutos. Assim como você não é aquela moça ou aquele rapaz, por exemplo, como um ditado que repercute muito entre os jovens, que atira para todo lado, e você talvez teve uma frustração que não foi por escolha sua, ou uma culpa sua, por exemplo, e você passou por uma frustração como essa, entenda que o plano de Deus, a promessa de Deus, ela continua de pé. Assim como ela tinha uma promessa, por uma falha, uma decisão errada que ela teve, a promessa ela continuou de pé. Deus ele não deixou ela, assim como também não me deixou de lado. A promessa dele se cumpriu na minha vida nessa parte sentimental. Então a gente tem que, talvez numa palavra mais simples, a gente tem que ter esse temor pela palavra e continuar crendo, continuar andando nessa parte. Aí, enfim, aí passou o tempo, tudo. Eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa. Só que na minha vida sentimental eu tava tranquilo, não tava querendo ter nenhum relacionamento, eu só tava querendo tocar meu contrabaixo, né? Eu tava na igreja, tocando meu baixo, tava em paz, tava tranquilo. Não que hoje eu não esteja em paz, vale a pena tocar nesse ponto. Mas... Eu não deu sossego pra ele. Mas aí foi quando eu conheci ela, daí eu vi que tinha algo diferente, eu chamei ela, tive atitude, lembrando que quem é homem você tem que ter atitude. Aí eu só conversei com ela, mas não com aquele, vamos usar aquela expressão assim, não era com um pensamento malicioso ou com algo do tipo. Só procurei conhecer quem ela é, né? E aí eu chamei ela, acho que eu reagi um negócio, deu no Instagram, né? Foi. Reagi um negócio dela no Instagram, e aí ela meio que conversava comigo, só que devido a essa frustração que eu tive no passado, essa escolha errada que eu acabei tendo, você tem que entender uma coisa, que por mais que você, dependente das decisões e atitudes que você tem, o seu nome vai ficar
repercutindo de alguma forma. E o meu já estava ciente que após tal decisão que eu tomasse, meu nome ia repercutir de tal jeito. E tanto que o meu nome chegou de uma forma muito negativa para ela, em histórias que não eram verdades, né? Em mentiras que acabaram contando, enfim. E aí meu nome chegou dessa forma. Aí quando eu conheci ela e eu procurei conversar com ela, como é que ela... Voltando, que tinha parado de gravar. Quando o meu nome chegou até ela, que eu chamei ela, na verdade, qual foi a primeira luzinha que ligou na cabeça? É um doido da cabeça que de todas as mentiras que haviam contado, foi a primeira coisa que ligou na cabeça dela. A primeira coisa que eu pensei, tipo, não vou conversar com ele. Não vou conversar. Sai fora. Entendeu? Minha mãe não deixa. Sou da igreja. Mas aí, tipo, eu pensava assim, poxa, mas eu também não posso... Ele tá me chamando pra conversar. Eu não preciso ter sentimento. Eu vou conversando, mas com limites. Então foi o que aconteceu. Ele me chamava pra conversar, eu também conversava, mas com uma barreira muito grande. Exato. E uma coisa que vale a pena tocar nesse ponto, pra você que tá assistindo, é de que toda árvore ela vai se conhecer pelos frutos. Eu sabia qual tinha sido a minha atitude, quais tinham sido as minhas ações, porquê de tais decisões. E vale a pena você entender que namoro não é casamento. Enquanto você está no namoro, a gente sabe que, por exemplo, a gente está falando com um povo que é da igreja, a maioria já é da igreja. E talvez você não é da igreja, você está assistindo esse vídeo. Mas quando você entra num namoro, você está conhecendo a pessoa. Claro que todo mundo já entra com aquele pensamento, eu vou namorar e vou noivar e vou casar. E glória a Deus para quem já viveu isso, né? E teve essa parte abençoada dessa forma, louvado seja Deus. Mas no namoro é o momento que você está tendo a oportunidade de conhecer a pessoa. Conhecer as atitudes, conhecer como ele ou como ela trata seus pais, sua mãe, como que é o comportamento dentro de casa, se é uma pessoa que teme a sua família e principalmente teme a Deus. É o momento que você vai conhecer a pessoa mais de perto, né? Por mais que na rede social você se converse, você se conheça, a rede social vai te vender uma imagem. Exato. Vai te vender uma coisa. Agora, pessoalmente, é outros 500, é outra história. É muito fácil você estar atrás de uma tela mostrando, pode ser N motivos, gente, mostrando ser de Jesus, mostrando ser, sei lá, uma pessoa caridosa, seja lá qual for, enfim. A pessoa, ela pode estar na igreja, ela pode servir na igreja, pode ser obreiro, pode não ser obreiro, pode ser líder, pastor, pode ser qualquer coisa. Enfim, quem for. Você tem que entender que você só vai conhecer a pessoa convivendo com a pessoa. Você vai estar perto, você vai começar a observar. Por isso, preste atenção nos sinais. Preste atenção no que Deus está te falando. Por mais que você esteja apaixonada por que a pessoa seja mais linda do planeta. Meu Deus, é a pessoa mais compreensiva do mundo. Gente, eu não vejo defeitos nessa pessoa. Existem defeitos e elas precisam ser analisadas antes de você querer ter um passo a mais. A gente tem defeito. E tipo assim, ó, essa questão fez eu ficar muito com barreira contra ele. Então, a gente conversava, mas eu conversava já pensando, não, eu vou cortar esse rapaz. Em uma hora eu vou cortar esse rapaz. Só que o que eu pensei? Eu fui atrás, né, pra saber, fulano, você sabe do fulano? Não sei. Fulano, sabe? Então eu perguntei pra todas as minhas amigas da igreja, ninguém sabia dele. Todo mundo só sabia da história. Então, foi zero coisa, né? Eu continuei conversando com ele, mas bem receosa. Eu não dava muita brecha. Perguntava do dia. Foi bom. Pronto, acabou. Não tinha mais do que isso, entende? Sai fora. Você joga vôlei? Joga, então segura esse bloqueio. E daí o que eu fiz? Só que enquanto a gente conversava, o que me fez ver a diferença é que ele não era aquilo que eu ouvi. Não tinha nexo, não batia. E o que eu fiz? Eu vou ir atrás mais fundo para saber como é que esse rapaz. Não sabia dos pais, então não ia conversar com os pais, enfim. Mas eu soube de um pastor, casal de pastores que já foi deles e já foi meu. Foi pastores meus. Exato, já passou por nós. E eu não sabia. Tanto que um dia ele já foi na minha igreja, onde eu sempre estava escalada todos os dias. E ele foi onde eu não pude ir. E tipo assim, a gente ia se encontrar naquele dia e a gente não se encontrou. Isso foi em que? Em 2019, porque nesse dia assim eu sei que tava tendo a pandemia. É verdade, foi 2019. Só que eu não tava namorando nem nada.
E muitas vezes, assim, a gente procurar como a gente era do Rio Grande do Sul, tem fotos nossas que a gente tá literalmente um do lado do outro. E a gente nunca se viu. Glórias a Deus, pai. Obrigado. Tipo, eu olhando pra esse canto, ele olhando pra esse. Que hora. Deus cegando os nossos olhos. Exatamente, graças a Deus, porque acho que tudo contribuiu, né? Tudo contribui. E aí eu fui falar com uma esposa de pastor, perguntei sobre ele, falei, só tô conversando com fulano, mas não bate com o que eu ouvi, eu preciso saber da versão de vocês, porque vocês já foram meus pastores que me conhecem, e já foi deles também, e já devem conhecer. E ela me contou uma história totalmente diferente. Então aquilo abriu a minha mente, tipo assim, fez eu aliviei, sabe? Sabe quando a gente respira aliviada? Não tô conversando com um psicopata. É muito bom entender que a pessoa não é um assassino. Exato. Então eu respirei aliviada e já comecei a ter meu coração mais aberto para as conversas profundas que ele queria, sabe? Do dia, perguntava mais sobre certas coisas. E lembrando que era uma conversa que a gente tava conhecendo ela. Exato. Ela conhecendo. Ele queria me conhecer, mas eu não queria ser conhecida. E é que nem eu disse, né? A árvore vai se conhecer pelos frutos. Uma hora ou outra o fruto vai aparecer. Um exemplo nesse caso. Hoje, por exemplo, a gente tá casado. Mas é porque gerou um fruto. Eu sei que o nome é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Principalmente nos relacionamentos que você entra. Mas vale um bom nome. Do que as muitas riquezas, né? Mas vale um bom nome do que... A gente vai deixar aqui. Isso, Provérbios. Eu não me engano, é Provérbios, né? Acho por que é quê? Provérbios 22, alguma coisa assim. Isso. Se eu tiver errado, vai daqui. Isso. Por que eu digo isso? Porque o seu nome vai repercutir de alguma forma. E o julgamento vai vir. Por isso você tem que ter essa consciência. A árvore ela vai se conhecer pelos frutos. Ela sempre vai aparecer. Nessa hora, ela teria todo o direito de não aceitar a conversa, de dizer sai fora pra lá, o que você tá querendo. Bobalhão. Mas eu não tava chegando de uma forma maliciosa ou invasiva. Acho que essa é a palavra certa. Mas era como uma própria amizade, em conhecer ela de fato, né? Não posso ser bobo em mentiroso em dizer. Me querendo. Exato. Ele estava me querendo. Mas primeiro respeitando esse tempo, respeitando essa primeira conversa que a gente estava tendo. E o fruto apareceu. Exato. Tanto que a verdade ela apareceu através de bocas de outras pessoas que me conheciam. Então vale a pena você entender isso, que a árvore ela vai se conhecer pelos frutos. Seja alguém honesto. Exato, mas tipo assim, ele nem sabia. Eu nunca contei pra ele, tipo, disso. Eu tava conversando, tava sendo meio fria, mas nunca falei pra ele, porque não. Pelo contrário, eu fui contar depois, muito depois. Bem depois. Bem depois, sabe? Eu tenho que te contar uma coisa. Eu procurei você, né? Eu fiquei sabendo de você, eu preciso. Sabia todo o meu histórico, foi na polícia pegar meus antecedentes criminais. Claro, vai ter pessoas que você vai conversar pra saber a índole de fulano da fulana, que, sabe, você tem que saber com quem você tá se conhecendo, se relacionando, enfim, né? Por isso é importante você não ir atrás de conversinha, de você é linda, a pessoa, eu tô amando, confirmação de Deus. Se eu for na igreja e ele me der a paz, hoje é confirmação, paz. Não, você tem que ir com calma, vai orando, pé no chão. Muito pé no chão. Porque tu tem que ser racional nessa parte. Se você for só na parte emocional, é importante, eu sei que é importante ter a paixão, ter o amor, que é uma decisão, não é sentimento, mas você tem que ser racional, porque é uma escolha. Como a gente falou, namoro, ele não é casamento, você tem que observar os sinais, tanto antes quanto principalmente namorando. Até porque depois o casamento é pro resto da vida e não tem pra onde você sair. Aí depois que eu conheci, eu já fiquei mais aberta e aí a gente começou a conversar muito mais seguidamente. Hoje eu joguei beijo na mulher. Eu sempre falei. Não, mas assim, realmente não foi intencional. Foi tipo assim, ó. Eu sei que a frase vai soar estranho, né? Porque todo mundo tem WhatsApp. A lógica. Mas a gente conversava pelo Instagram e aí a gente entrou na conversa e você tem WhatsApp? Eu perguntei. Quem não tem WhatsApp em pleno 2023? Quem? Até minha avó lá de Alegrete. Só que eu não fiz pra E o WhatsApp nem chegou no Alegrete. Entendeu? Eu só falei, você tem WhatsApp? Eu, claro, me chama lá.
Não falei isso não. Aí ele veio assim, me manda teu número que eu vou te chamar no WhatsApp. E eu, Mas fui eu que chamei. foi ele que chamou. Mas aquela jogada verde, do tipo... Tu não é boba, né? Eu não sou louca. Aí eu chamei. E aí a gente começou a conversar no WhatsApp. Era pra ter sido só um passo. E aqui estamos nós, Esperando o casados. nosso filho, da brincadeira. Ainda não. Ainda não. Não, E não é o aí momento. a gente começou a conversar no WhatsApp. E aí quando que você percebeu assim que você tava me amando? Mas antes disso, eu acho muito engraçado porque realmente a gente não entrou com vontade de, tipo, ai meu Deus. Não teve isso, entendeu? Tá amarrado. Tipo assim, pelo contrário, a gente entrou com conversa, a gente conversou tudo, a gente abriu, expôs o nosso passado, a gente expôs as frustrações, a gente falou o que a gente queria, o que a gente não queria. A gente foi muito pé no chão mesmo, sabe? A gente botou as cartas na mesa. Tanto porque a maturidade era diferente, né? Como eu já tinha tido uma frustração, ela já tinha tido uma frustração. A gente não queria cometer os mesmos erros. E outro que a gente já estava há um tempo assim na igreja. Por mais que a gente cometeu essa falha por responsabilidade nossa, a forma que a gente entrou para não errar novamente, a cabeça já era diferente. A maturidade já era diferente. A gente foi com os pés no chão, tranquilo, a gente conversou, teve uma amizade, a gente construiu, e isso é muito importante para você que quer namorar e ter um casamento abençoado lá na frente. Construa uma amizade sólida, uma amizade verdadeira. Porque depois que você casar, a pessoa ela vai continuar sendo seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Para você poder conversar, para você poder falar, brincar, zoar, enfim, cultivar aquilo que você plantou lá atrás, só que no casamento. Por isso que falo para você que está assistindo. Se você já tá passando por ciúmes na conversa, se você tá passando por ciúmes no namoro, meu parceiro, cai fora. Ou situações, por exemplo, né? Ele não deixa você chegar muito tarde em casa, mesmo que você... Então, ou por coisa, se você tá passando, ele não deixa você conversar com fulano, mas aquele fulano sempre fez parte da sua vida. Claro que com temor, né? O temor. Mas, tipo assim, te impede de fazer coisas básicas que você fazia. Principalmente pra você que tá na igreja, você que é por exemplo, falando do nosso ministério. Às vezes a gente, quantos momentos a gente vai até tarde na igreja, decoração, ensaio de teatro, ensaio de banda. Ou então tu tem que cumprir uma escala que não é sua, mas você já tava na escala, você tem que cumprir mais uma escala. E aí tu tem que estar toda hora aqui pra pessoa, eu tô aqui e tal, tu tá... Por mais que a pessoa queira atenção, tudo bem, dá atenção, é importante. Mas ela tem que ser madura o suficiente e entender que você tem as suas coisas pra fazer, ela tem as coisas dela e que o amadurecimento de vocês vai chegar um momento do dia, mesmo que sejam 10 minutinhos, e isso vai ser o suficiente pra porque vocês estão cumprindo um chamado, um propósito. Ambos os dois. A bênção do Senhor nos acrescenta e não, ela não vem com dores. Não acrescenta dores. Exatamente. Ele vai me acrescentar no meu ministério e eu vou acrescentar no ministério dele. Eu não vou ficar chateada porque, sei lá, ele teve que ficar 2 semanas lá com o pastor em uma outra cidade. Por que eu vou ficar chateada por isso? Entende? Por exemplo. Ou da mesma forma contrária. Eu tenho que cumprir umas escalas onde o único momento que eu vou ter de conversar com ele é à noite. Mas à noite eu vou estar fazendo outra coisa. O problema é seu. Te resolva. O exemplo era a gente na época que nós estávamos nos conhecendo. Eu era auxiliar, ela também era auxiliar. O dia era corrido. Eu tava numa sede, né, regional, então era mais corrido. Ela já era uma igreja de bairro, então ela tinha um pouco mais de tempo do que eu. Sim. Tinha momentos que eu só conseguia dar um bom dia, ou noite, e boa noite. E tava tranquilo, tava de boa, não tinha aquela cobrança, por que tu não tá falando comigo e tal. Você tem que ter atenção nessa parte, porque no casamento só vai agravar. Não é a palavra piorar, mas só vai aumentar aquilo que já tem no seu namoro, no que você tá conhecendo. E tipo assim, às vezes, como que eu sei que aquilo é um defeito que vai se agravar no casamento? E não é uma coisa passageira, aconteceu e nunca mais vai acontecer. Porque acontece, a primeira pessoa se liga, pede desculpa, diz que vai melhorar, acontece de novo, pede desculpa, diz que vai melhorar, acontece de novo, e aí depois a pessoa fica histérica ou histérico. Porque foi você, porque você tá fazendo que é o diabo. isso, porque aquilo... Entendeu? Você tem que ser inteligente nessa parte. Tem que ser muito pé no chão. Exatamente, por isso que dá tempo ainda. Casamento não é brincadeira, você tem que não saber. É brincadeira. Não é brincadeira, você tem que saber o que você quer.
Porque se você vai indo só na conversa, no sorrisinho, no rostinho bonito, na boa lábia, na boa conversa, ou porque a pessoa, Satanás tem isso. ou porque a pessoa faz isso e aquele outro tem cargo na igreja, Não, toca, é não é por pastor, né, pastor, enfim, vai pelo que a pessoa é. O que vai reger tudo é o caráter da pessoa, como ela é. Você tem que ser pé no chão nisso. Mas aí voltando, a gente parou onde? A gente tá continuando no mesmo Tu sentido. me perguntou, né, em que momento que eu Isso, comecei daí a a gente gostar de começou a ti. conversar no WhatsApp, conhecer mais. O Claro que WhatsApp. o WhatsApp a gente não conhece tanto a pessoa, né? Mas eram coisas, Era por um exemplo, assim, bonitinho. eram os mínimos detalhes que me fizeram, esse daqui é diferente. O que eu sinto por ele é diferente. Porque não era uma paixão, oh meu Deus, avassalador e pipipi. Não, foi crescendo aos poucos, sabe? Gradativamente. Não foi Tanto uma que coisa... a gente só se via nas reuniões ministeriais, porque eu era de Caxias do Sul e ela era de Cachoeirinha, Porto Alegre, né? Então era 2 horas de viagem até a cidade dela. E a gente só se via quando eu ia tocar na sede, A gente quando se tinha via ali. reunião, e a gente só se via no Bom Dia, Paz. Aí a gente participava do culto, Porque a gente não assistia a podia palavra. sair sozinhos, então era conversar ali e Exatamente. pronto, acabou. E quando a gente saía era na padaria que tinha do lado da igreja, que era grudado com a igreja ali, praticamente. Acho que E era. as pessoas estavam todas olhando, né? Todo Porque mundo todo olhando. mundo já sabia que E tava já- acontecendo alguma E coisa. tipo, ficava todos os pastores juntos ali tomando café, né? Ou pouco antes. Depois de almoçar, uma grande galera ficava ali em volta e era o momento que a gente tinha pra conversar. Tanto que, isso é muito interessante, isso vai de cada pessoa. Eu acho justo, comigo foi assim, não vou botar regra pra você de que tem que ser Lembrando assim. que a nossa história aqui tá sendo contada, mas não é pra ser regra e nem você Exato. comparar. Não, tem que ser assim porque aconteceu com fulano de tal. Não, Exato. só tem que pegar Os pontos as chaves. positivos. Pega as chaves e usa pro seu relacionamento, pra sua vida. Exato, porque, por exemplo, quando eu conheci ela, quando eu chamei ela pra conversar, a primeira coisa que eu fiz foi falar pro meu pastor. Cheguei, ó, pastor, eu mandei uma mensagem, tô conversando com a ministra Michele lá, né, lá de Cachoeirinha e tal, eu queria deixar transparente pro senhor. E ele, não, vai lá, Deus te abençoe, né, vai na paz, tá na benção. Eu só fui falar com a minha pastora uma semana depois, porque eu tava com medo de conversar com ela. Então, pra mim, você fala, bom, se ele quiser realmente conversar comigo, vou deixar passar essa semana. E aí, na semana, assim... Exato. E aí depois eu falei pra minha mãe, né, ela ficou sabendo depois, mas eu falei pra ela. A primeira pessoa que ficou sabendo antes da minha pastora foi os meus pais, porque eu tô conversando com fulano de tal. E Só na tá primeira vez que eu fui conversando. falar pessoalmente contigo lá, eu já me apresentei pra tua mãe, né? Isso. Aí, o que aconteceu? Eu já cheguei ó, e falei a paz do Senhor, minha sogra. Não, ó, gente, isso foi... A Lariane vai estar aqui, ela vai estar vendo, ela vai estar de prova. Gente, eu tava com a Lariane. Quem conhece a Lariane vai conhecer, quem não conhece, não conhece, enfim. Aí, eu estava... E tem muito corte aqui. Aí, tipo assim, eu estava sentada. E foi num dia que foi dos dirigentes em Porto Alegre, que ele disse assim, eu vou te cumprimentar. Tu vai estar lá? E eu disse sim. É, os guri, né? Aí eu... Só que na minha cabeça eu pensei, nossa, ele não vai vir me cumprimentar, tipo, ele tá muita coisa, ele toca lá em cima, enfim, não vai vir. Tava certa de que ele não ia vir. Só que quando eu vi que ele começou a se aproximar, Ariane, as meninas não entenderam o que é isso. Meu Deus, ele tá vindo. Ai, mano, ele... É que a gente se chama de mana. Ai, mano, ele tá vindo, não sei o quê. Só que eu achei muito bonito da parte dele. Achei que tu tinha me achado muito bonito. Ele é muito bonito. Mas o que eu achei da parte dele é que ele honrou a palavra dele e que ele teve a atitude de vir me cumprimentar a todos que estavam comigo e veio conversar comigo pessoalmente, sabe? Por mais que o pessoal da igreja dele tava no fundo brincando e tal. A galera não poupa. Eu só fiz assim, a paz, já tinha uma foto repercutindo todo o estado. Né? Tá louco. Esses são os da mídia. É por isso que eu digo, uma história mal contada pode prejudicar muita gente. Assim, uma foto já, né, ecoou. E aí, ele me cumprimentou e aquilo me fez, eu não sei o porquê, por qual motivo, mas brilhou os meus olhos. Nossa, ele teve atitude, nossa, que legal. Homem com atitude é totalmente barbaridade. diferente. Os de São Paulo vão ouvir, barbaridade. Mas é totalmente diferente, sabe? Eu me sinto, com todo respeito, assim, aos demais homens, mas o meu é o mais homem. Eu me sinto com um homem de verdade, entendeu? Tipo, já tinha um ponto comigo, assim, excelente ali, sabe? É uma coisa... Aí eu dei passo, ó, bom dia, sou seu futuro marido, prazer minha sogra. Oi, gente.
vai me dar presente de casamento. Brincadeira. Mas eu cumprimentei, tranquilo. Aí aquela coisa de sempre, o cara fica meio nervoso no início. Eu bem sério, como se eu fosse um cara extremamente No sério. início ele era muito sério, gente. Eu era mais agitada que ele no início, no momento de conversa. Daí ele sempre, porque você não me conhece, porque quando você me conhecer, realmente eu não Dito e conhecia. feito. Conheci um palhaço. Mas daí a gente foi conversando, foi cultivando aquilo na palavra, na oração. A gente foi orando, a gente se respeitava. Claro que eu não deixava de olhar e prestar atenção nos sinais. Não queria errar de novo nessa parte. Quais sinais que você viu em mim que fizeram com ela? Me respeitava. Não era ciumenta. Não Acho era... que nós dois, nós não somos ciumentos. Não era doida da cabeça. Mas... o que mais? Não foi só eu, assim, ó. Eu. Era simpática. Mas era de... principalmente, né? Não vamos puxar isso pra ponta pra você não falar. Não falou isso. É verdade. Mas ela era de Deus, temia a família dela, respeitava a família dela. Então só nisso já teve um tiro muito grande, assim. E quando que eu vi nele, assim, que me chamou a atenção, foi a atitude. Ele tinha atitude de homem, sabe? Ele não tinha atitude de menino. Ele sabia o lugar dele, ele sabia que eu poderia ocupar o meu lugar, ele não me ofuscava em nenhum momento, não me impedia de fazer as coisas, sabe? Pelo contrário, ele me incentivava a fazer as coisas. Porque você tem que entender que assim, quando você entra num relacionamento, você só vai somar com o que a pessoa já tem. Exato. Você não muda ninguém. Absolutamente ninguém. Eu tô namorando, eu vou mudar o fulano, porque o fulano... Você não vai mudar ninguém. Você só vai somar com o que a pessoa tem. Se ela tem um chamado e um propósito, por exemplo, ela gosta de fazer vídeo. Eu não posso... Na época, eu fazia muitos stories. Agora a gente não consegue fazer muitos stories porque por causa do tempo. É muito corrido. Eu tava na igreja de bairro, então eu tinha tempo. Agora que a gente tá numa sede, é muito mais complicado tudo. Porque tu tem muitas outras funções. Tu não tem uma única função. Então é mais complicado. O meu papel é somar para que aquilo que ela já tem floresça, cresça e cumpra um propósito que Deus ele tem para a vida dela, assim como vice-versa. Claro que tem muitas coisas que a gente vai se lapidando, a gente vai se moldando, mas o papel é somar. Por isso que você não tem que ficar nessa noia de eu vou mudar o fulano, porque o fulano vai mudar por causa minha. E tem gente que já casa no namoro, e isso é errado. Por exemplo, já começa a ter atitudes de namorada ou de esposa dentro do momento de oração e de namoro. Gente, não é assim. Vocês estão ali para se conhecer. Se vocês não se conhecerem direito, e daí tudo que vocês eram para se conhecer no casamento, tudo que era para se conhecer lá, vocês vão estar se conhecendo na oração e no namoro. Aí não vai fazer sentido, porque você vai chegar no casamento, não vai ter mais nada do que fazer. Tipo, não tem mais nada do que conversar, não tem mais nada do que extrair da pessoa. Você já mudou tanto a pessoa mudou tanto você que você não é mais você. Principalmente em querer extrapolar os tempos, né? Acabar entrando em partes que acaba entrando pro próprio relacionamento sexual até mesmo. Por exemplo, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente não tinha desejo um pelo outro. Não. Meu Deus, ai meu Deus. Ainda claro bem que eu morava longe. A gente morava longe, graças a Deus por isso. A gente tá falando com pessoas e como a gente brinca, né? Não é demônio, é hormônio. Isso tem que ter. Você tem que ter atração pela pessoa. Se não tiver atração pela pessoa, você tem que procurar um médico. Você tem que se ajudar. Então... era uma coisa, sobre assim, claro, essa parte a gente foi conversar lá pro namoro, quase noivado, tipo assim, de limites. O meu limite é esse, meu limite é aquele. E pronto. Ninguém passar pro limite um do outro, entendeu? Exatamente. O que fez, assim, me apaixonar, assim, foi um dia, uma noite que... Um dia e uma noite. Foi um dia e uma noite que eu tava conversando com ele. E aí a gente ia se ver numa próxima semana lá no reunião dos ministérios lá. E ele disse assim pra mim. Eu vou ter que falar dessa parte, né? Mas eu sei que é meio estranho, mas quando você namora, você tem esse tipo de conversa. Mas é que tipo assim, fica naquela, você vai voltar aqui amanhã, que não sei o quê. A gente faz isso. Essas conversas. Cara, romântico é outro Exatamente. Aí eu sei que ele disse assim, quem sabe a gente não vai organizar o nosso futuro, não sei, o que você pensa do seu futuro? Eu penso em estar em casa, casada, eu penso em estar tendo tantos filhos, sendo, ministrando a palavra, enfim, fazendo essas coisas. Daí ele, quem sabe você não possa ser minha futura esposa, a gente tenha tantos filhos. Na hora que ele falou esse negócio, eu desliguei o telefone.
Joguei o telefone pra longe. Meu irmão tava deitado na cama e eu parei assim, sentada assim. E o Moisés, que foi? Aí meu irmão. É esse nego. Ai, meu Deus. Eu acho Não. que ele tá se declarando pra mim. Ai, o que eu faço? Eu não me declarei nada. Daí, aí meu irmão, quem conhece meu irmão sabe, ele falou, ele leu a mensagem. Eu não falo. Não falo. Ai, Michele. Tipo assim, como se tivesse de olho. Ele tá de olho em ti. Daí eu, tá. Aí respirei. O que eu faço a partir de O que agora? eu faço? Eu nunca cheguei nessa parte. Aí peguei, e aí foi onde eu escrevi pra ele. Quem sabe eu possa ser sua futura Ela botou esposa. amém. Botou uma mãozinha. Não, eu disse, quem sabe eu possa ser sua futura esposa. E aí já deu uma deixa de que a gente tava se gostando. E eu tava louca pra que ele me chamasse pra oração. E a gente ainda não tava orando. Então foi onde... Não, tipo, orar a gente orava, A gente orava, né? Eu orava mas, tipo assim, por mas não ela, tinha orava algo pela minha vida, selado. minha vida sentimental. Mas, tipo, enxergar aquela coisa toda, pastor, eu quero orar com fulano. Aí o meu pastor já sabia que eu tava conversando com ela, automaticamente, aí tá orando pela fulana. E ela também. Só que aí passou um tempo, foi tudo muito rápido, né? Nossa, A gente ia pra fazer oração, não dava. Aí era o segundo mês. A gente ficou uns 4 meses empurrando, assim, que o pastor não conseguia falar com a gente, né? E a gente tranquilo, sem ansiedade nenhuma, aquela coisa E sem chata. pressa. Pastor, oi, pastor, eu quero namorar. Oi, pastor. Não, a gente, deixa acontecer. E aí a gente recebeu a bênção pra namorar em dezembro, dia 13 de dezembro. Não, acho que foi em novembro, porque Não, você foi. Foi dezembro. Já era dezembro. Até a data. E aí, ele abençoou dia 13 de novembro, só que eu não dei nenhum beijo nela, não fiz nada disso. Até eu conseguir falar com o pai dela, né? O pai dela não ia na igreja Ele me levou e tal. até o ponto de ônibus. E Deu um aí o abraço. pessoal brincou com ele porque ele tinha comprado um house. house, era um chique. Não posso mais nem comer um house em Aí o paz. pessoal achou que ele ia me dar umas beijocas. Eu ia fazer isso sem antes eu falar com o pai dela, que a mãe dela era da igreja, toda a família da igreja. A gente tinha conversado, né? A gente não vai dar o primeiro beijo enquanto não... Falar não com o pai. Exatamente. E aí, como o pai dela não é da igreja, a mãe dela eu já conhecia, irmão e tal, tudo já estava abençoado e ele já sabia a respeito de mim, já tinha deixado. Só que antes eu vou lá falar com ele primeiro. Isso. Aí fui lá, conversei com ele. Foi no dia 25 de dezembro. De dezembro, bem no Natal, pra eu não Natal. esquecer a data. E aí, o que aconteceu? Outra coisa que já fez outro check na minha vida. No meu antigo relacionamento, eu não sabia quem era minha sogra, eu não sabia quem eram os familiares, eu não sabia nada. E até não queriam me conhecer. Jesus, e aí, né? exato. Daí, tipo assim, eu não tinha esse contato. Então, quando a gente foi namorar, o que ele fez? Ele trouxe a família dele com ele pra pedir a minha mão. Então, juntou as duas famílias num jantar, onde a gente fez. E tipo assim, aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, poxa, que legal, tipo, eu vou fazer parte dessa família. E as histórias eram muito parecidas. Ele é o mais velho, eu sou a mais velha. As histórias de perrengues, assim, enfim, eram muito parecidas. Então não tinha muita discrepância em questão financeira, não era uma diferença, sabe, muito alta. Não. Exato, aí eu pedi ela em namoro dia 25 e a gente começou a namorar ali, aquele dia. Vale ressaltar que antes de acontecer tudo isso, quando eu tinha 12 anos, eu orava. Então você tem que começar a orar. Mas eu já oro desde tantos anos. Continue. Porque quando eu orava, eu sentia a presença de Deus, isso com 12 anos. Eu sentia a presença de Deus e a presença do meu futuro esposo. E eu sabia das características, eu sentia as características, que era com olhos castanhos, cabelos castanhos, e não seria tão alto. Tanto que no meu feed, lá no meu Instagram, tem eu contando na cartinha, falando como se eu tivesse 12 anos. Eu pensei que isso, eu sabia que isso ia acontecer. Só que, tipo assim, desde os meus 12, Deus sempre me dava palavras. Eu vou te dar patrocinadores pro teu casamento, ele vai ser assim, assim, vocês vão cuidar de jobs, teu ministério não vai ficar no Rio Grande do Sul, vai ser fora do Rio Grande do Sul. E, tipo, tudo isso foi acontecendo e se concretizando no momento que a gente conversava e se conhecia. E aí, a gente começa a namorar no dia 25 de dezembro. E aí, a próxima parte fica pro outro vídeo. Próximo vídeo. Isso aí. É isso aí, gente. Nós vamos deixar, então, o outro momento, que é o noivado. Como viemos parar em Santa Catarina. Momento do casamento. Como que a gente não pagou nada do nosso casamento. Foi de grátis. Foi de grátis. Foi de grátis. Foi de grátis. Foi patrocinadores. Deus tocou no coração de muitas pessoas. E Deus cumpriu promessas, viu? Isso aí, gente. Isso aí, gente.
Valeu! Beijo no coração de vocês. Caso vocês precisem de atendimento, de ajuda, estamos aqui à disposição de E vocês. se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com uma amiga, compartilha com um amigo e diz que vai ter parte 2. Valeu! E arbaridade!